Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre um breve guia dos mitos e personagens da vida após a morte. Existem centenas de mitos, contos e personagens associados ao mundo inferior e à vida após a morte. Esta é apenas uma seleção apresentada em ordem cronológica dos seres mais importantes ou memoráveis de seus deuses antigos, tais como Hades, como outros mais recentes, como Barão Samed, além de uma breve explicação da diferença entre psicopompos, espíritos e elementais. Falando sobre Ra, o famoso deus solar Ra, qual cruzava o céu diurno num barco, o Manjet, que significa barco da manhã, e usava outro barco chamado Maseke, ou barco noturno, para atravessar o mundo inferior à noite. O barco da noite era levado por um dedicado barqueiro que ficou conhecido como Aken. Quando o culto do barqueiro Aken desenvolveu-se nas margens do Nilo, ele tornou-se conhecido como regente do mundo inferior. Falando sobre Ereshkigal da Mesopotâmia, na mitologia suméria, Ereshkigal era a senhora do mundo inferior, também conhecida como Irkala, ou o nome do próprio mundo inferior. Ereshkigal era a única que podia julgar e criar leis em seu reino. O templo principal dedicado a ela estava localizado na antiga Kuta, que seria aproximadamente 40 quilômetros da Babilônia. Falando sobre Belet-Seri, da Babilônia. Belet-Seri era conhecida na mitologia babilônica e acadiana como a escriba da terra, que mantinha uma lista de nomes de todos aqueles que chegavam no mundo inferior. Ela aconselhava a rainha dos mortos, Ereshkigal, no julgamento final dos mortos. Consorte de Amurru, ou deus dos viajantes, passou a ser identificada como a rainha do deserto. Nergal, por exemplo, regia os mortos em alguns mitos acadianos patriarcais mais tardios, ao lado de seu consorte Alatu. Alatu era originalmente uma governante solitária no mundo inferior. Em alguns textos, o deus Ninazu é filho de Nergal e Alatu. Falando sobre Hades, o famoso deus grego, filho dos deuses Cronos e Reia, Hades aliou-se aos seus irmãos Zeus e Poseidon, venceu os titãs e deu início à lei olimpiana do cosmos. No entanto, ao tirarem a sorte para ver quem governaria cada território, Hades ficou com um sinistro mundo inferior. Ele não ficou muito satisfeito com seu reino, porque foi excluído do Olimpo e condenado a viver eternamente na escuridão. Hades raramente deixava o mundo inferior, exceto em algumas ocasiões para raptar uma ninfa, entre elas a sua consorte Perséfone, a filha da deusa da terra Deméter. Falando sobre Hécate, Hécate era uma antiga deusa associada às encruzilhadas, ao fogo, à luz, à lua, à magia e à bruxaria, à necromancia e à feitiçaria. Ela tinha o domínio da terra, o mar e o céu, bem como sobre a alma do mundo cósmico. Hécate era associada aos fantasmas, aos espíritos infernais e aos mortos. Santuários dedicados a Hécate eram colocados nas portas e entrada das cidades, com a crença de que os protegiam dos mortos, inquietos e outros espíritos. Nas encruzilhadas, oferenda de alimentos eram deixados na lua nova em honra a Hécate, como proteção contra espíritos e outros seres malignos. Falando sobre Caronte, ele era o famoso barqueiro que levava as almas pelo rio Styx quando elas chegavam no mundo superior com o seu guia Hermes. Caronte exigia o pagamento de uma taxa, geralmente sob a forma de uma moeda colocada sob a língua do falecido para transportar a alma através do rio sob o domínio de Hades. Qualquer um que não tivesse recursos para o pagamento era condenado a vagar pelas margens do rio. Falando sobre as famosas valquírias nórdicas, belas e mortíferas donzelas do deus Odin.
assemelham-se às antigas deusas nórdicas da destruição, que teciam tapeçarias com membros decepados e as entranhas dos guerreiros caídos. Elas percorriam os campos de batalha selecionando os heróis que seriam levados ao Valhalla e encantando aqueles que mais cobiçavam. Eram sedutoras e sádicas. As valquírias se deitavam com os heróis que escolhiam a noite em Valhalla e despertavam na manhã seguinte como virgens. Elas tinham longos cabelos dourados, eram retratadas em vestes brancas, normalmente montando garanhões selvagens e indomáveis. Também aliadas ao deus da guerra, Tyr, as valquírias às vezes eram representadas montadas em lobos, atravessando os céus para capturar marinheiros de navios, seduzi-los e em seguida deixá-los no oceano para se afogar. Elas eram responsáveis por espalhar a terra geada, o orvalho da manhã, que diziam ser as lágrimas de suas vítimas. Falando sobre Veles. Veles era um grande deus do mundo sobrenatural na mitologia eslava. Além do mundo inferior, ele também era associado com dragões, magia, riqueza e trapaças. Muitas vezes retratado como uma serpente, metade touro e metade humano, ostentando uma longa barba. Ele estava constantemente em guerra com o deus do trovão, Perun, como parte de uma história épica em curso. Falando sobre Dis-Pater, que seria romano, o deus romano Dis-Pater assumiu o papel do original Hades e mais tarde tornou-se conhecido como Plutão, quando os romanos destruíram a maior parte dos panteões de deuses anteriores ao conquistar a Europa. Originalmente, deus das riquezas da terra, ele acabou por se tornar uma divindade do mundo inferior. O nome Dis-Pater acabou sendo abreviado simplesmente para Dis e se tornou um nome alternativo para o mundo inferior, ou de uma parte dele, como na Divina Comédia de Dante. Falando sobre Orcus, era quem punia os juramentos quebrados na mitologia etrusca mais primitiva. Os etruscos, eles foram uma civilização pré-romana do norte da Itália e viviam no mundo inferior. Ele foi posteriormente associado ao deus romano Dis-Pater e mais tarde a Plutão. Por causa de sua terrível crueldade com os pecadores, Orcus acabou por ser associado ao mal e seu nome foi considerado demoníaco. No período medieval, seu culto se desenvolveu na Europa rural, onde ele era associado como o selvagem da floresta, o homem verde e o deus cornífero como Cernunnos. Falando sobre Manes, também romano, as almas dos mortos que visitavam os vivos, os manes, eram tão populares na região romana quanto os espíritos conhecidos como gênios. O gênio era um espírito ou essência pura de um lugar, objeto, pessoa ou mesmo qualidade abstrata. No entanto, os manes eram vistos como espíritos ancestrais protetores, não diferente dos lares ou heróis ancestrais invocados como guardiões do lar e da família. Falando sobre Aka. No norte da Escandinávia, entre os povos xamânicos da Lapônia, os Akas, ou os Aka, eram espíritos femininos do mundo inferior. Os lapões invocavam os Aka para ajudá-los na sua vida diária, na cura de doenças, para livrá-los do mal e propiciar uma boa caça. Falando sobre Jabme-Aka, os lapões consideravam o mundo inferior uma imagem espetacular do mundo acima. Sua regente, que seria a deusa Jabme-Aka, era ao mesmo tempo insensível e bondosa. Para as almas dos bebês mortos, ela cantava uma canção de ninar, mas envolvia todos os outros espíritos num silêncio frio e mortal, sendo o único conforto os bens pessoais com os quais eles eram enterrados. Supai, seria na mitologia inca, Supai era tanto o deus da morte quanto o regente do mundo inferior inca, conhecido como Uku-Pachá. Em muitos países da América do Sul, o nome Supai é traduzido aproximadamente como Diablo, ou o famoso Diabo. Falando sobre Miru, da Polinésia, nas ilhas Cook, Miru é a deusa do mundo inferior que vive em Havaiki. Ela intoxica as almas das pessoas mortas com kawa, um sedativo mortal, e os queima eternamente em seu forno. Hine Nui Tepo, da Polinésia, a temida deusa da mitologia maori, era Hine Nui Tepo, que governava a noite, a escuridão e a morte. Casada com seu pai, sem ter conhecimento disso, o deus Tani,
Hiné fugiu aterrorizada para as profundezas do mundo inferior quando descobriu seu incesto. Quando fugiu, varreu com sua raiva o horizonte ocidental, tornando o pôr do sol vermelho. Falando sobre Irlik, que seria Ulgen, o deus do céu da mitologia turca, os povos turcos eram nativos da Ásia Central e do leste da Europa, criou o primeiro homem, que seria Irlik. Mas Irlik quis ser igual ao grande deus criador e, para puni-lo por sua inveja, Ulgen enviou Irlik para o mundo inferior, encravado nas profundezas da terra. Irlik, no entanto, não se abateu e, por vingança, gerou uma série de espíritos malignos para ajudá-lo a conquistar os céus. Com o seu bando de demônios e seus 9 filhos e filhas, trouxe infelicidade ao mundo e a morte para a humanidade. Ele também era conhecido por sua habilidade para enganar os xamãs em suas missões de resgatar as almas boas e levá-las ao céu de Ulgen. Em vez disso, eles se viam no inferno. Falando sobre a famosa e sedenta por sangue Kali, a deusa hindu. Sanguinária e destrutiva, a deusa hindu da morte é normalmente representada usando um colar de crânios. Qualquer um que visse sua aparição aterrorizante com a língua medonha e a carne preta acreditava que estava prestes a morrer. As associações sombrias com Kali foram reiteradas quando ela se tornou um centro do culto da seita dos Thugs, uma sociedade secreta temida pelas pessoas comuns. Os Thugs sacrificavam seres humanos para Kali, agarrando e estrangulando estranhos na rua ou executando as vítimas com uma facada no coração, no altar de Kali. No mito hindu, Kali originalmente era conhecida por ajudar os outros deuses em sua luta contra demônios, tais como Raktabidya. Raktabidya tinha o poder de voltar mais forte a cada gota de seu sangue derramado. Shiva enviou a deusa Durga para lutar contra ele, e de tanta raiva e frustração, Durga, sob a forma de Kali, bebeu todo o sangue do demônio antes que Raktabidya pudesse se recompor. Kali, mais recentemente, passou a ser identificada como a deusa mãe e protetora em vez de destruidora. Dzang, segundo o folclore budista, um monge conhecido como Dzang era um benevolente regente do mundo inferior. Quando ele morreu, foi para o mundo inferior com o corpo e alma, ao contrário da maioria dos seus habitantes, que eram simplesmente almas, tumultuando o lugar ao exigir a libertação de sua mãe, que tinha sido enviada para lá por comer carne. Com um bando de macacos, eles fizeram tanto barulho que, por fim, sua mãe foi enviada de volta para o mundo superior e Dzang tornou-se regente dos mortos. Quando lhe foi concedida a imortalidade, ele se tornou um generoso governante que ouvia as almas perdidas e ensinava-lhes as crenças budistas. Compassivo com todos, Dzang difundiu pelo mundo inferior a bondade e a compaixão dos ensinamentos budistas na Terra. Falando sobre Emma-o, no mito japonês, Emma-o era o grande regente e juiz do mundo inferior, Yomi ou Yumitsukumi, que seria a terra desolada. Yomi também significa a parte mais escura da noite e era geralmente um mundo espetacular sem nenhuma luz, nenhum ser, simplesmente um nada. Izanami era originalmente uma deusa criadora, mas com sua morte prematura, ao dar à luz a uma criança, ela foi enviada para Yomi. Seu marido, Izanami, tentou resgatá-la, mas quando ele percebeu que ela já estava entre os mortos, acabou fugindo da esposa. Izanami queria que ele ficasse lá com ela para sempre, mas, quando ele fugiu, voltando ao mundo superior e selando a entrada, ela jurou atormentar todas as almas que tinham acabado de morrer. A partir de então, Yomi se tornou um lugar de tortura e provação em vez de apenas um mundo sem forma. Falando sobre Gede. No Haiti, Gede era originalmente o deus do amor e do sexo. No voodoo, Gede pode referir-se a uma família de espíritos que personificavam a morte e a fertilidade. Esses espíritos eram conhecidos como Loas. O voodoo não tem um panteão ou estrutura específica e se fundamenta apenas numa crença de possessão divina. No final do século XIX, Gede se amalgamou com Baron Samedi, o deus da morte. Os devotos, quando possuídos por Gede, entravam em êxtase, demonstrando que Gede também é o senhor da potência. Banda era um grupo de adoradores que dançavam pelas estradas um transe induzido por drogas ou poções. Eles seguiam atrás de um iniciado vestido como Baron Samedi.
Originalmente um ritual fálico, esse culto desenvolveu uma forma de dança macabra que supostamente levava seus adeptos até o limiar do mundo inferior. Falando sobre guias espirituais e psicopompos, em muitas tradições, espreitando entre o mundo superior e o mundo inferior, havia um personagem misterioso, um guia que escoltava a alma ou o falecido até o outro mundo. Conhecido como psicopompo, que seria uma palavra grega para guia da alma, essa figura não julgava a alma, mas simplesmente ajudava os mortos a atravessar os reinos perigosos ou as fronteiras do outro mundo. O psicopompo, mais conhecido na literatura ocidental, é Hermes, o antigo deus grego. A seguir é apresentada aí uma breve seleção dos psicopompos, dos sistemas de crenças e dos mitos de culturas de todo o mundo. Bom, falando sobre Santa Companhia. A história da procissão de Santa Companhia faz parte da cultura popular espanhola há centenas de anos. Essa lendária procissão ainda é temida e respeitada pelos galegos locais e acredita-se que se fosse realmente ensinada nos cultos secretos do Dia dos Finados, dia 2 de novembro. Um grupo aterrorizante de espectros conhecido como Santa Companhia assombrava as ruas e arredores da cidade em sua busca por aqueles que estavam prestes a morrer. Às vezes, duas fileiras de espectros seguiam um líder vivo, que só poderia escapar da morte se encontrasse outro para carregar a cruz que ele carregava. Às vezes havia uma longa fileira de almas perdidas que, silenciosamente, seguiam os passos uma das outras. Enquanto a procissão fantasmagórica passava, uma névoa se formava em torno dela. Velas cintilavam na escuridão e as almas pareciam estar vestindo uma túnica com capuz. Acreditava-se que, se uma pessoa visse a procissão, para se proteger deveria desenhar um círculo mágico no chão e permanecer dentro dele até que o grupo passasse. O líder vivo nunca se lembraria de sua terrível experiência, mas aos poucos ficaria mais fraco e definharia até que a outra vítima fosse encontrada para substituí-lo. Os espectros também tocavam sinos para advertir os moribundos e que estavam chegando lá para levá-los. E quando a procissão passava a noite, o vento parava de soprar, cães uivavam e os gatos fugiam aterrorizados. Falando sobre l'Ankou, na Bretanha, Ankou parecia para aqueles que estavam prestes a morrer um verdadeiro metamorfo. Esse espírito demoníaco assumia muitas formas, incluindo um homem alto e magro com um longo manto de capuz, ou como um esqueleto com uma foice que muitas vezes usava um chapéu de abas largas. Ele geralmente andava a pé, mas às vezes vinha como uma carruagem puxada por 4 cavalos pretos. Falando sobre Anubis, ele é um deus com cabeça de chacal do Antigo Egito, que preside a purificação e mumificação do corpo. Ele é bem conhecido por seu papel como psicopompo. No momento da morte, o Ba, a alma dos mortos voava até Dua, o reino dos mortos. Uma vez em Dua, Anubis levava a alma que ainda tinha coração para a câmara de Maat, onde era julgada. A cerimônia de passagem do coração era um elemento importante na mitologia egípcia. Nessa cerimônia, o coração era pesado por Anubis contra a pena de Maat, representando a verdade. Se o coração fosse mais pesado ou mais leve que a pena, a alma seria devorada por Amit, o demônio. Falando sobre Azrael, que seria um dos 4 arcanjos primários das crenças muçulmanas. Azrael é o anjo que tudo vê e é maior que a vida. Um de seus papéis é o de manter um olho sobre a árvore do fim que cresce no paraíso. Dizem que, quando uma pessoa nasce, uma nova folha aparece na árvore com o nome dela. E quando é a sua hora de morrer, a folha cai da árvore. Esse é o sinal de Azrael para que a alma seja recolhida. Falando sobre Inuit. Inuit é muito interessante porque para os esquimós do nordeste do Canadá, a aurora boreal é vista como as luzes da tocha acesa toda noite pelos espíritos para mostrar o caminho para os mortos. Quando os espíritos saem, a deusa da lua, a Ningan, retorna para perseguir sua irmã Malina, o sol, através dos céus. Falando sobre Barnumbir, é a estrela da manhã australiana que aparece nos mitos e lendas dos aborígenes da Austrália setentrional para mostrar o caminho através das águas até a distante Ilha dos Mortos.
Hermes, como já foi dito, um dos psicopompos mais conhecidos, Hermes é o antigo deus grego trapaceiro, que serve como guia e mensageiro entre o céu e o mundo inferior. E ele também é conhecido como Mercúrio na mitologia romana. Falando sobre a deusa romana celta, a famosa Epona, era sagrada para os antigos gauleses na França, bem como para os romanos. Ela carregava as almas dos mortos a cavalo para o outro mundo, enquanto era acompanhada por 3 pássaros capazes de trazer os mortos de volta à vida. Ela também era considerada como uma antiga deusa da fertilidade. Falando sobre Jisu, na tradição budista, Jisu é o compassivo que dá as boas-vindas às pessoas quando morrem. Ele é uma figura popular no folclore japonês e em outras tradições asiáticas. Ajuda as almas de crianças mortas que são jovens demais para compreender os ensinamentos do Buda e ficam presas no limbo nas margens do rio Sai, incapazes de passar para o outro lado da vida. Para proteger as crianças dos demônios, Jisu esconde-as sob as roupas enquanto as leva salvo para o outro mundo. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma, além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.